O ano de 2018 vai ser marcado fortemente pela discussão da eleição de outubro, né, eleição presidencial, e aqui que eu queria fazer algumas considerações que eu acho pertinentes, né, relevantes para decisões de alocação de investimentos dos nossos clientes aqui na Gradual Investimentos. Primeira coisa, a gente divulgou o cenário só depois da condenação do Lula em segunda instância, porque a gente precisava ter esse dado fortemente, né, nas nossas mãos. O mercado está absolutamente entusiasmado com a perspectiva da condenação do Lula, e mais do que isso, né, para mim já está mais do que claro que o ex-presidente Lula tem e vai ter que ser preso em algum momento, né? Não tem como você fugir disso agora. Então o que a gente tem que olhar é o seguinte, não importa tanto o Lula, mas sim um capital político que o Lula representa, né? E o capital político dele, até onde a gente consegue ver, vai muito bem, obrigado. Isso daí aponta duas coisas importantes. Primeira questão que eu trabalho para pensar cenário eleitoral de 2018. A população tem demonstrado de maneira reiterada que não está, vamos dizer assim, ainda convencida da importância das reformas econômicas feitas. Desde que a presidente Dilma sofreu impeachment e entrou o Temer, foram feitas uma série de reformas de cunho liberal, de cunho bastante ortodoxo em termos econômicos, que estão precisando agora ser validadas. E a eleição de outubro ganha áreas de plebiscito, plebiscitária a eleição. Vai ser um candidato pró-reforma, um candidato anti-reforma que seja, né? E a impressão que eu tenho é que qualquer candidato que se colocar fortemente como pró-reformas, e eu não estou entrando no mérito das reformas em si, que eu estou tentando pensar o aspecto eleitoral e só isso. Quem se colocar pró-reforma pode sofrer bastante com isso. Evidências desse processo, né, ou de que vamos dizer assim, que a população, de forma geral, vê aí como não interessante ou não quer continuar com as reformas. Aprovação não, mas enfim, a intenção de voto bastante expressiva no Lula, que já disse que vai tentar reformar isso de alguma forma, né, vai mudar, vai reformar as reformas, por assim dizer. E uma desaprovação absolutamente brutal do atual presidente, Michel Temer, que aponta para isso. Mas não é só isso, não. Você teve pesquisas, as últimas pesquisas são relativamente antigas, que questionaram a população a respeito das reformas, e uma parte significativa delas é contra, né? Saiu recentemente uma pesquisa, por exemplo, sobre a intenção ou não se deveria ou não privatizar a Petrobras, 70% disse não. Então, de novo, existe, na minha opinião, uma dificuldade muito grande de você conseguir avançar nas reformas. E tanto é isso, é verdade, que os deputados estão, vamos dizer, fazem, né, um corpo mole para aprovar a reforma da Previdência. Então, esse ponto é muito importante quando a gente pensa, né, a dinâmica justamente da eleição presidencial que vem depois. Isso quer dizer que a Bolsa vai despencar e os dólares vai subir? Não, não necessariamente. Isso vai acontecer não por conta de motivos domésticos, mas por conta de motivos externos, que a gente vai falar, né, do vídeo especificamente sobre setor externo. Mas o que pode ter é uma elevação da taxa de juros de longo prazo, né, no receio de que ou Lula ou um outro nome possa entrar. E nesse segundo nome, que me parece muito forte nessa hipótese, é o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, no cenário sem o Lula, ganha peso, né? Ganha até do Alckmin e do próprio Luciano Huck, né? Nesses últimos dados do Datafolha, que mostra aí uma força muito grande. Então, dentro do campo, vamos dizer, anti-reformas, né? O Ciro Gomes, sem dúvida nenhuma, é o grande nome, e me parece que o ex-presidente Lula vai colocar as fichas nele, né? Porque os outros nomes são a Manuela, do PCdoB, que está muito fraco, e o Boulos, né, que também não dá ainda para... Tem zero, na verdade, ainda, as intenções de votos nele, né? O Jacques Wagner tem um pouco mais, mas acho que o Jacques Wagner, eles vão acabar apoiando efetivamente o Ciro Gomes. Essa é a minha intuição a respeito da dinâmica política. Então se preparem. Esse ano a gente vai ter uma eleição que tende a ser bastante tensa, com áreas plebiscitários do que foi feito ou não durante o governo Temer. E isso daí tende, na minha opinião, pelos dados disponíveis, seja, a saber, intenção de voto Lula, rejeição do presidente Temer, uma situação também de perguntado diretamente, a população se posicionando contra a ideia de reforma, até privatização. Isso daí vai ser motivo de muita tensão ao longo de 2018, especialmente no segundo semestre, coisa que o mercado está dando de barato, que não vai ter muito porque a gente está anestasiado com uma
dinâmica, muito favorável, com uma enxurrada de dólares no Brasil.